Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News Parabólica Digital 581 e um beijo especial para o pessoal que nos está assistindo ao vivo na TV aberta, aí no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. Hoje, eu e a Karina, minha irmã, temos o prazer de receber o jornalista e escritor Rafael Fontana. Ele que é autor do livro Falar é Fácil e Chernobyl, uma jornada pelas entranhas da ditadura comunista. Também é jornalista, mora em Brasília e não conhece somente as entranhas do Partido Comunista Chinês, como também do Brasil, deste congresso, os encanamentos escuros do poder. Karina, boa noite, minha irmã. Boa noite, minha irmã querida, Rafael, audiência maravilhosa, sejam bem-vindos. Vamos juntos aqui que hoje o assunto vai ser especial. Rafael Fontana, muito obrigada por aceitar esse convite. Essa entrevista também está ao vivo no canal do Silvio Navarro. Muito obrigada, mestre, pelo espaço. Boa noite, Fontana. Boa noite, Camila. Boa noite, Karina. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Deixar meu boa noite também para essa audiência maravilhosa. Um abraço para o Silvio Navarro. Nós temos muitos assuntos interessantes para conversar hoje aqui. Vamos lá, então. Rafael, então já vamos começar com uma pergunta polêmica. Qual a diferença entre o Partido Comunista Chinês, já que até aula tu deu na China, para o que está acontecendo hoje no Brasil? Olha, essa é uma pergunta retórica, porque, na verdade, não há muita diferença, Camila. O que nós estamos vendo hoje é uma sequência de passos que foram adotados dentro lá da China, dentro do Partido Comunista Chinês, como essas restrições nas redes sociais, como o sufocamento financeiro das pessoas que falam contra o regime, seja o regime socialista chinês, seja o regime adotado no Brasil, que só não tem nome, mas é um regime de exceção. Sim, hoje não dá para dizer, inclusive nos Estados Unidos se sabe muito bem disso, em outros países que estão publicando matérias sobre o Brasil, sobre uma situação que o Brasil nunca viveu antes, de termos, chegar a ponto de existir um juiz da Suprema Corte sendo processado por um tribunal americano. Então, via de regra, o que foi adotado na China nos últimos anos tem sido aplicado no Brasil, inclusive os famosos créditos sociais. A diferença é que aqui ainda não existe o sistema de pontuação de crédito social, mas é claro que pessoas são avaliadas pelo seu comportamento. Aquelas que vão contra o governo, que vão contra os grandes tribunais brasileiros ou que vão contra o sistema, são punidas, Camila. Mesmo que não exista o sistema de ponto, ele já é aplicado na vida do cidadão brasileiro. Perfeito, Rafa. Karina? Rafa, a China é tida aí como um país excelente, exemplar, que comunismo é coisa da nossa cabeça. Como a audiência poderia entender o que é o comunismo chinês? Karina, excelente pergunta, porque muita gente, olha só, brasileiro, às vezes vai fazer negócio na China e volta na cabeça, não, a China é um país livre. A verdade é que a pessoa foi para a China e não conheceu a China. Se você quiser conhecer a China, não adianta viajar. Você vai ver uma Disneylândia que foi criada para você. Você só vai nos lugares que são autorizados os estrangeiros irem. Apenas 1%, veja bem, 1% dos hotéis da China recebem estrangeiros. Aí esse pessoal que vai lá fazer negócio não tem ideia disso. Quando o estrangeiro chega na China, a primeira coisa que ele faz é acessar o VPN para poder mandar uma mensagem para a família, falar, cheguei bem de viagem. Porque ele não pode acessar o WhatsApp, não pode acessar o Google, o Gmail, não pode acessar o Facebook, o Instagram, nenhuma dessas plataformas do YouTube, nenhuma dessas ocidentais são proibidas. Então, é óbvio que você está num país comunista, numa ditadura, num sistema totalitário. E o comunismo de compadrio, ele existe, ele é forte, ele
persegue e vigia as pessoas o tempo todo, é um estado policial. A pessoa vai chegar e falar assim, eu fui num restaurante ótimo, foi super bem atendido. Claro, aquele restaurante é o que recebe estrangeiro. Os garçons são treinados para receber estrangeiros. Eles sabem o que eles podem falar e o que eles não podem falar. Chega na China e tenta conversar com algum chinês sobre o comunismo. Critique o comunismo chinês dentro da China, em um chinês. Ele vai rir e falar, não, eu não sei desse assunto, e vai embora. Ele não vai comentar esse assunto. E você, muito provavelmente, vai ser convidado a voar de volta para o seu país de origem. Rafael, o Brasil também está entregando o Brasil à China, inclusive vendendo terras nossas para a China, para que ela explore os minérios que nem o próprio brasileiro tem acesso. Estamos vendo também influenciadores de esquerda falando bem do país, como se a China fosse a 10ª maravilha do mundo. Pode falar os perigos de deixar a China entrar no país desta forma e o que ganha um influenciador para fazer isso? Ótimo, então vamos lá, o primeiro ponto. Deixar bem claro, pessoal, nenhum brasileiro, nenhum estrangeiro pode comprar nada de terra na China. Nada, nada. A única terra que um estrangeiro consegue na China é quando ele trafica droga, ele é executado e ele vai para 7 palmos abaixo da terra. Só isso. Então, é um absurdo que os chineses possam comprar terras no Brasil, produzir no Brasil. Onde está a reciprocidade? Ela simplesmente não existe. Para a China, não existe. A China faz o que quiser nos países corruptos, como o Brasil, outros países latino-americanos, países africanos, alguns ali da Ásia e do leste europeu, também do Oriente Médio. A China faz tudo. Quanto mais corrupto o país, a terra é fértil para a China, porque ela chega e produz, ela compra e ela copia a tecnologia. Nenhum país enriqueceu fazendo negócio com a China. Nenhum país se desenvolve fazendo parceria com a China. Quem ganha é sempre a China. O perigo é aumentar a pobreza, a vigilância, o autoritarismo dentro do Brasil. Chinês não deveria produzir em terras brasileiras, ponto final. Agora vamos lá, sobre influenciadores ou jornalistas, ou quem quer que seja, falou bem da China, está recebendo dinheiro. Ou está recebendo benefício. Recebeu uma bolsa de estudo para estudar 1 ano na China, Camila. Com tudo pago, com a universidade já paga, com hotel, com passagem aérea, com viagens pelo país, com refeições. Faz as contas de quanto que isso dá no ano. São milhares e milhares de reais. Então, ela pode não estar recebendo dinheiro no bolso dela, ela está recebendo benefício, está elogiando a China. Vai trabalhar na China para a empresa chinesa, está recebendo da China, porque todas as empresas chinesas são estatais, são controladas pelo Partido Comunista Chinês. Então, elogiou a China, pessoal, já sabe, aquela pessoa está recebendo dinheiro ou benefício direto ou indireto. Não existe elogio grátis à China. Todo influenciador, todo jornalista, todo artista está fazendo propaganda, está sendo pago. Inclusive, Camila, Karina, estão recebendo bastante dinheiro dessas empresas controladas pelo Partido Comunista, como Xiaomi, como a Huawei, como a BYD, que está inundando as ruas do Brasil com essa porcaria de carro que não tem em lugar nenhum, só na China e no Brasil. Muito obrigada, Rafael. Karina? Rafael, as pessoas aqui, os comunistas brasileiros, né, os que se acham comunistas, mas vivem num país livre, entre aspas, dizem que o trabalhador chinês é muito feliz. E quando eles falam sobre isso, eu fico pensando, meu Deus, em que mundo eles vivem? Como é que foi a tua experiência na China, observando o trato do trabalho, né, em relação do governo ao povo, o seu trabalhador, que tanto eles idolatram aqui no Brasil? Olha, essa é uma ótima pergunta. Primeiro, vamos dividir, né? Quando nós falamos a China, parece que é uma coisa unificada, igual, não é. A China é um mundo. A China tem quase 1,5 bilhão de habitantes, um território maior que o brasileiro. Você tem a costa muito populosa, enquanto a parte oeste da China tem pouca gente vivendo lá, é quase uma Amazônia. No Tibete, Xinjiang, nós temos diferentes idiomas. Só a cédula chinesa tem 6 línguas diferentes. Nós temos províncias separatistas, como o Tibete, por exemplo, gostaria. Agora a Mongólia Interior já não consegue mais.
Então, a China é um mundo. Vamos lá. Quando a gente diz a China, estamos tentando mostrar aqui a média da China. Então, o trabalhador chinês que trabalha numa grande metrópole, como Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, talvez ele esteja satisfeito, está recebendo bons salários, ele vive num apartamento de classe média, tem acesso a consumo, porque, aliás, nós vamos falar daqui a pouco de religião. Quando você tira a religião, você enfia o material para tentar substituir Deus. Então, podemos dizer que o trabalhador de classe média alta das grandes metrópoles, vivem uma vida confortável, embora não tenham liberdade. Agora, o trabalhador do interior da China, das periferias da China, esse não está feliz, não. Ele trabalha feito um condenado, em condições desumanas. Muitas vezes trabalha 7 dias por semana, folga uma vez no mês. Ele produz, ele vive para trabalhar. Ele não tem tempo de descanso. Essa pessoa, ela não é feliz. E, além de tudo, é claro, ela não tem liberdade. E não existe essa conversinha aqui no Brasil de bullying, de machismo. Nem existe no idioma, pessoal. Não tem tradução para ele. Gordofobia. Por exemplo, uma das minhas alunas, a Natália, que agora está magrinha, casou, ela ficou magrinha para casar, mas ela era uma chinesa mais cheinha, vamos dizer assim, o que é um problema, porque as chinesas elas têm que ser magrinhas, brancas, para arrumar marido, senão não arruma. Então ela era gordinha. Quando ela estava na faculdade, que tinha o inspetor da faculdade, que a gente conhecia como Bedel aqui no Brasil, tinha inspetor para dar bronca de aluno que chegava atrasado, aluno que não entregava trabalho, aluno que não limpava o dormitório. Então, quando tinha bronca lá coletiva, falava: e você, Natália, sua gorda, se você estivesse comendo menos, você conseguiria estudar mais. E a mesma coisa aconteceu no primeiro trabalho dela. Você é gorda como um homem e não consegue produzir direito. É esse o tipo de relação trabalhista que se tem na China. Não que elas se importem muito, né? Porque, na verdade, eles cresceram desse jeito, mas ficam infelizes, ficam tristes com a situação de ser humilhado na frente de todo mundo. E essa humilhação é comum, tanto que nós já vimos cenas de trabalhadores africanos levando chibatada de chinês na África. Essa é a nova colonização, é a nova escravização do continente africano. Meninas. Rafael, já que estamos falando de trabalhadores do Partido da China, estudantes, gordofobia, machismo, enfim, lá também tem campos de concentração. Inclusive, tem um livro que eu leio e releio sempre, que chama A Fuga do Inferno, que é o relato de uma testemunha-chave sobre os campos de concentração da China. É um relato muito pesado, é Sairagu Sautibá. Me corrige, que eu não sei falar esses nomes, mas o livro é esse, ele é sensacional e doloroso de ler. Só que a China nega a existência de um campo de concentração. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso falar sim. Olha só, Camila, a China pode negar, como ela sempre faz. A mentira, ela é inerente ao Partido Comunista, sempre como eu explico no meu livro também. A mentira, que ela foi criada pelo diabo, ela é muito, muito associada ao comunismo, ao comunista, que é uma espécie de capeta também. Existem os campos de concentração, eles não só existem, como eles estão comprovados em imagens de satélite, em algumas poucas imagens que os próprios chineses conseguiram captar. Eles estão na província de Xinjiang, e é muito difícil você conseguir provar, porque quem tira foto dali desaparece, né? Ou o celular é tomado, a mensagem é apagada, a pessoa vai presa, ela pode mesmo parar no campo de concentração. E esses campos de concentração, não se sabe o número ao certo, mas quando eu estava morando lá, até um ano depois que eu saí da China, em 2019, 2020, falava-se em 1 milhão de chineses em campos de concentração. O governo chinês mesmo admite que eles existem. O governo chinês admite, claro, eles chamam de centros de reeducação. Gente, olha, se é fechado, você está preso, você é obrigado a entoar cantos comunistas, você tem trabalho forçado, você sai de lá morto ou muito perto da sua morte, você pode chamar aquilo de jardim da felicidade. Mas a realidade é um campo de concentração. Não importa o nome que o Partido Comunista Chinês dê. Aquilo é, de fato, com todas as letras, um campo de concentração muito semelhante aos campos
nazistas e também aos campos das gulags russas, que mataram algumas milhões de pessoas durante anos. Obrigada, Rafael. Cá? Rafael, sempre que comentamos acerca do cristianismo no mundo, dizem que nós somos os bichos papões, né? Que o problema sempre foram os cristãos, mas na China parece que não. Como que funciona a perseguição chinesa comunista com relação aos cristãos naquele país? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu estava conversando sobre isso com a Andréa Luiza Matias, deixar um beijo para ela, no programa de ontem. Vocês viram notícias, por exemplo, na mídia brasileira em destaque sobre o massacre de cristãos que teve no Congo dias atrás? Não, isso não acontece. Os cristãos são o povo mais perseguido do mundo, e isso é reconhecido, inclusive, pela ONU. E a perseguição religiosa na China é brutal, é cruel. Quando eu falei sobre esses campos de concentração, só faltou dizer que a maioria, a imensa maioria das pessoas que estão nesses campos de concentração estão na província de Xinjiang, que é uma província de população uigur. Os uigures são muçulmanos. Eles foram lá no passado maniqueístas, depois eles foram hinduístas, e finalmente, lá pelo século X, eles se tornaram muçulmanos. Então, a maioria dos que estão nos campos de concentração chineses são islâmicos, tá? Agora, a perseguição ao cristianismo tem aumentado muito. Existem aquelas igrejas, inclusive a que eu frequentava em Pequim, a Catedral da Imaculada Conceição, que servem como uma vitrine do partido em Pequim, em Xangai, sempre nas grandes metrópoles, para dizer, olha só, o partido é tolerante. Mas não é, pessoal. Essas igrejas ainda são mantidas ali só como uma fachada, uma vitrine da tolerância, uma brincadeira e um afago aos estrangeiros, aos diplomatas, aos empresários que vivem ali e frequentam essas igrejas. Mas no interior da China, elas estão sendo destruídas, proibidas, os cristãos estão sendo perseguidos, presos e alguns deles executados. E os que são estrangeiros são deportados. Então, a perseguição é brutal a todas as religiões, inclui o cristianismo. O judaísmo, nem pensar, quase não tem judeu na China. Os muçulmanos são muito perseguidos também na China. Os budistas, que as pessoas acham, não, o chinês é budista. Gente, a China é um estado ateu. A diferença de um estado laico para um estado ateu é que o estado laico simplesmente ele é desvinculado de qualquer religião. O estado ateu, ele proíbe as religiões. Ele persegue os religiosos. Ele prende os fiéis. Essa é a grande diferença. A China não é um estado laico, é um estado ateu, é um estado comunista que persegue cristãos, sim. Obrigado pela pergunta, Karina. Rafael, outro livro que eu tenho meio que de cor é o seu. Obrigado, Camila. E tu cita uma frase no livro, que até separei aqui, bem no comecinho do livro, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ele. Só um minutinho. Aqui. O povo chinês e sua cultura milenar merecem a nossa admiração. O mesmo não se pode dizer do Partido Comunista Chinês. E tu investigou as entranhas do Partido Comunista Chinês, inclusive na parte de comunicação, que teve a tua participação. Como é que o que tu tem para contar para a gente? Obrigado pela pergunta, Camila. Eu fiz questão de colocar isso no começo do livro, porque é uma coisa que eu penso, de verdade, para ficar claro, né? Assim como os nordestinos do Brasil são vítimas dos políticos do Nordeste, o chinês é vítima do Partido Comunista. A China, de 5.000 anos, a sua civilização, a sua arquitetura, a sua culinária, que eu adoro, toda a sua história merece o nosso respeito, merece a nossa admiração, porque foi construída pelo povo chinês ao longo dos anos, pelos povos chineses que habitaram aquela região imensa. Já não podemos dizer o mesmo do Partido Comunista Chinês, que justamente quer aniquilar essa história. O comunismo, ele não aceita competição, ele não aceita Deus como competição. A gente acabou de falar de religião, ele quer destronar Deus e tomar o seu lugar. Isso é uma prática marxista. Então, o comunismo, ele faz a mesma coisa, ele não aceita competição. Ele não quer competição com as religiões tradicionais chinesas, antigas,
com o atual, como a Falun Gong e a Falun Dafa, que esses são brutalmente perseguidos, presos, executados e seus órgãos são traficados. Ele não quer competição com a história, com os ídolos do passado chinês, com os símbolos chineses. Eles só aceitam ali Confúcio, né? Vamos escolher um ídolo. Bom, Confúcio, ele não era religioso, ele tinha uma filosofia, ele parecia um chinesinho, ele sempre foi subserviente às dinastias, tal. Bacana, vamos falar só de Confúcio, acaba, o resto você esquece. O Partido Comunista Chinês, ele está acabando com as línguas minoritárias da China, ele está acabando com tradições, ou ele está adaptando essas tradições, festas populares, ao estilo comunista. Como chama o regime chinês? É um Estado comunista? Não, eles chamam de socialismo com características chinesas. Ou seja, é o socialismo, é o comunismo mesmo, feio, aquele comunistão feio, mas eles sempre criam esses nomezinhos, e com características chinesas, que é para, claro, adaptar ao modo chinês de pensar. Ao mesmo tempo, eles vão anulando toda a história da China, toda a sua linda arquitetura, toda a sua beleza anterior, a literatura, que é fantástica, eles vão eliminando e acabando para instaurar simplesmente o comunismo, o marxismo-leninismo, numa nação que precisa se livrar dessa praga o quanto antes, Camila. Obrigada, Rafael. Só para mostrar para o pessoal, de fato, está aqui, ó. Rafael. Dá para ver, gente? Com o Xi Jinping. Aqui, ó, tá o Xi Jinping, ó. Exatamente. Tá aqui para comprovar para vocês que é verdade, ele esteve sim na China, morou anos na China, inclusive no livro também mostra não é passaporte, né, Rafa, é a sua renovação de estadia, né, para trabalho, que tem que renovar ano a ano. Eu tenho esses documentos todos, inclusive eu estava aqui, agora eu acho que sumiu o cartão meu cartão de participação desse congresso do Partido Comunista. Esse aí é a renovação de residência, exatamente, que a gente tinha que fazer. Mas eu estava com o cartão aqui vermelhinho, ele desapareceu. Mas é justamente isso. Eu fiquei, nessa foto, eu estava trabalhando no 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, que mudou a história da China e, de certa forma, a história do mundo. Porque mudou a Constituição chinesa para que Xi Jinping fosse reconduzido indefinidamente como secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que é o cargo mais importante do país. Não é presidente da China. Só é presidente da China quem é secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Inclusive, nesses partidos, nesses países comunistas, como foi na União Soviética, tá? O Gorbachev, Brezhnev, Khrushchev, eles não eram chamados de presidente. Eles eram chamados de secretário. Tá? Assim, da mesma forma, Xi Jinping, dentro da China, ele não é chamado de presidente Xi, a população, a imprensa, se refere a ele como secretário Xi, que é o cargo mais importante, lembre-se que nada pode competir com o Partido Comunista Chinês. Então, o cargo mais importante do país é secretário-geral do Partido Comunista Chinês, é o que ele é. E a presidência, ele acumula por ser secretário. Então, Camila, quando eles acabaram, nesse congresso que eu estava, com a lei que permitia apenas 2 mandatos, era um acordo que tinha sido feito na época de Mao Tse-tung com Deng Xiaoping, de que cada secretário do Partido Comunista Chinês só poderia ficar, no máximo, 2 mandatos de 5 anos, ou seja, 10 anos. Isso estava sendo cumprido desde os anos 70. O único a quebrar isso foi Xi Jinping. Então, a sua ditadura não terá fim. Ele só sai de lá morto ou morrido. Então, nós precisamos forçar a China para que ela tenha realmente uma perda econômica muito forte, para que venha um levante populacional que vai ser, claro, motivado pelas classes superiores, pelos chineses que moram fora, para que a população finalmente se levante contra o regime comunista chinês e a gente possa tirar não só Xi Jinping, mas como todo o comunismo da China e do mundo. Muito obrigada, Rafa. Karina? Perfeito. É grave a situação, porque nos corredores do Congresso Nacional
tudo é relacionado à China, Pequim mais 30, até fiz um vídeo agora quando estive em Brasília. A China já podemos dizer que dominou boa parte da nossa política brasileira através dos socialistas. Rafael, estava vendo aqui uma questão sobre o controle de natalidade das famílias, né? Então, isso é muito elogiado pelas pessoas, não, mas é o correto. O que acontece quando uma família ultrapassa o limite proposto pelo Partido Comunista Chinês? Ótimo, excelente pergunta, Camila, porque houve alteração recente, né? Ela começou em 2016 gradualmente e agora foi ampliada, eu acho que em 2020, salvo engano. Então, antigamente existia a política de um só filho. Mas lembre-se, pessoal, é um país comunista e o comunismo, ele tem os seus eleitos, né? Nem todos os porcos são iguais. Uns são mais iguais que os outros. Então, mesmo dentro da política de um só filho, até porque algumas famílias não conseguiam ter filho, eles permitiam que alguns membros do Partido Comunista, de alto escalão, e com dinheiro, tivessem mais de um filho, desde que pagasse. Aham, dinheiro, comunista gosta de dinheiro, adora material. Então, existia a possibilidade de ele pagar ao Estado, pagar o equivalente à escola, à saúde, enfim, era uma grande quantia de dinheiro que somente os ricaços chineses tinham condições de financiar. E, lógico, filiados ao partido. Então, essa política de filho único, ela permaneceu, ela começou ali nos anos 70 e foi até os anos 2016, e depois veio uma política liberando 2 filhos. Por quê? Eles temem justamente que as famílias comecem a ter filhos demais e você não consiga escola para todo mundo, por exemplo. Você não consiga sistema de saúde para atender todo mundo, mesmo que lá não exista uma saúde pública, 100% pública, você paga, mas paga um pouco. A população precisa de subsídios estatais para sobreviver. Então, por isso que eles reduzem. Agora, as famílias mais ricas da China já podem ter 3 filhos, desde que elas comprovem na renda que elas têm condições de sustentar, de pagar um plano de saúde, e de pagar, se for necessário, uma escola particular. Mas, antigamente, quem descumprisse essa regra era preso, seu filho era retirado, era adotado e criado pelo Estado, que é o sonho de todo comunismo, destruir as famílias e que todas as crianças pertençam ao Estado. O cidadão já pertence, o adulto já pertence, né, ao Estado, mas as crianças devem ser a propriedade do Estado. Elas devem ser cuidadas pelo Estado, educadas pelo Estado e futuramente servir ao Estado. É assim que funciona, Karina. Rafael, ainda no seu livro tem uma história muito interessante que é do Theo, que ele te aborda, tu fica com medo achando que ele é um espião, já que tu foi alertado de que toda a sala existe um espião do Partido Comunista Chinês, e o bilhete que ele coloca, que ele te mostra, escrito em português, é: seu celular está ligado, desligar, amanhã, não celular, encontrar frente de templo de Buda às 7 da manhã. E aí tu complementa: eu estava sem palavras, ainda atônito, mas confiante. Esperei a certeza de ter dado um passo importante na minha missão de penetrar no sistema socialista. Havia conseguido meu primeiro informante na China. Que história é essa do seu celular estar ligado, desligar? Qual é o problema de estar com o celular ligado? Exato, muito bom, Camila, porque, na verdade, a partir do momento que você instalou qualquer aplicativo chinês no seu celular, e lá a gente praticamente não sobrevive sem ter o chat, por exemplo, no mínimo, a gente tem que ter, o Partido Comunista Chinês está monitorando tudo, absolutamente, ele tem acesso, né? Não significa que você seja escolhido e vai ser monitorado, mas, enfim, se eles quiserem te ouvir, eles vão te ouvir. Se eles quiserem acessar as suas fotos, eles vão acessar. Por isso que eu sempre falo, pessoal, não baixe aquele toque-toque no seu celular. A partir do momento, eles vigiam tudo. Não é só dentro da plataforma, só daquele aplicativo. Eles vão vasculhar o seu celular inteiro, os contatos do seu celular. Então, é óbvio que o celular estando ligado, aliás, até desligado, hoje é complicado, né? O certo seria você desligar e enfiar ele dentro do micro-ondas para conversar. Mas havia uma possibilidade naquela época de você desligar o celular, e como eu era estrangeiro,
E ele sequer levou o celular nos encontros comigo. Ele não levava celular enquanto ele se encontrava comigo. Até porque você pode estar sendo monitorado aonde você está andando, para onde você está indo. A geolocalização, né? Então, não poderíamos estar no mesmo lugar. E é engraçado, eu queria fazer um paralelo com o golpe, da tentativa de golpe no Brasil, que é ridícula essa narrativa de que aqui no Brasil os golpistas, eles mandavam um e-mail, eles imprimiam, né, a minuta do golpe, vamos imprimir e assinar. Olha só, Bolsonaro, o plano punhal verde-amarelo para a gente vai matar aqui, ó, a gente está pensando em matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e mais um pessoal aí. Vamos imprimir o plano aqui para você ler e assinar? Gente, que ridículo, né? Qualquer pessoa que conhece o mínimo de inteligência, de serviço secreto, sabe como as coisas funcionam. Aquele menino, ele já tinha noção, até porque menino porque era jovem. Os chineses entram na universidade com 17, 18 anos e tem cara de criança, as meninas principalmente, até porque não existe erotização infantil. Então, eles parecem mais jovens do que eles realmente são. Ele já tinha noção do país que ele vivia, da situação que ele morava, da vigilância total. Então, era papelzinho. E papelzinho sumia, desaparecia, queimava, né? Se dissipava, como o outro bilhetinho que ele escreveu para mim no ônibus, que ele simplesmente... na verdade, esse papelzinho, ele enfia na boca e come, engole o papel. Papelzinho comestível é isso, uma forma dele jamais ter sido identificado e jamais ter sido encontrado qualquer forma de comunicação escrita comigo, Camila. Nossa, que liberdade maravilhosa. Tu tem que engolir o papel para mim. Quem não quer isso, né, Karina? Ele poderia ter queimado, tal, mas a opção mais fácil ali era engolir o papelzinho. Eu vi quando ele enfiou, ele virou as costas, saiu e enfiou o papel na boca e sumiu. É macabra a situação e é macabro mais ainda o apoio das pessoas do Ocidente com relação ao sistema comunista chinês e como eles adoram. Rafael, essa agenda woke é galera do cabelo verde, sovaco cabeludo, manifestações na rua, seminus, é pauta gay, é a pauta tudo que é coisa, ista. Isso se cria na China porque eles tanto idolatram ou eles seriam já tolhidos no primeiro momento? Excelente pergunta, Karina. Não existe isso na China. Não tem como. Né? Tinha um gay, para não dizer que não tinha, né? Eu trabalhava na Rádio Internacional da China, que faz parte do China Media Group, que é grande. Lá, só na Rádio Internacional, eram mais de 2.000, bem mais de 2.000 funcionários. Eram mais de 2.000 chineses, além de mais de 200 estrangeiros que trabalhávamos lá. De todos esses chineses, tinha um que havia assumido a homossexualidade, que ele tinha morado na Itália, né? E aí, como ele assumiu e o regime já sabia que ele era homossexual, aí ele virou uma bichona mesmo, colocava umas roupas extravagantes, tal, andava igual mulher. Era o único. E, aliás, ele era mantido ali porque ele era o melhor tradutor de italiano. Ele falava italiano fluentemente, ele fazia uma tradução perfeita, de um lado para o outro, né? Do italiano para o chinês, do chinês para o italiano, ele era muito bom. Ele assumiu, mas o que aconteceu? Ele sabia que ele jamais iria ascender na carreira. Ele iria ficar ali, ele jamais teria um cargo de chefia, ele não teria salários mais altos, ele ia ficar naquela situação para sempre, até um dia que talvez ele mudasse para a Itália ou para algum outro país. Mas existe, claro, homossexual na China, homem e mulher, um número bem menor, porque vocês sabem, a sociedade que não é estimulada a ter isso, a tendência é ter muito menos. No Irã tem 0,2% de homossexuais, na Indonésia 0,4%. Aí você chega nos Estados Unidos e está com 19%. Então não é da humanidade, é da sociedade. É da sociedade. O que está acontecendo é totalmente um experimento social. Feminista, não, gente, eles têm Dia da Mulher, tal. Na China, mulher é mulher, homem é homem. Homem vai sofrer, vai fazer as coisas, vai fazer o serviço pesado, bravo, vai para o exército, vai morrer. Mulher vai cuidar, muitas vezes vai cuidar de casa. Né? Mesmo as profissionais, elas têm várias funções que permitem que elas saiam, que elas cuidem dos filhos, cuidem das crianças, cuidem de casa. Tá?
Não existe esse tipo de conversa. Qualquer manifestação nesse sentido, porque, de novo, nada jamais poderá competir com o poder comunista, qualquer forma de manifestação é imediatamente combatida, mas de forma séria. Se for chinês, vai preso, se for estrangeiro, vai ser deportado, como aconteceu com o Tony, da Albânia, que trabalhava com a gente na Rádio Internacional da China. Ele era gay, mas ele não dava demonstração de que ele era gay, ele se comportava normalmente. Mas o que ele fez foi participar de reuniões com um grupo de homossexuais que reunia chineses e alguns estrangeiros para tentar fazer uma manifestação na China, uma manifestação pequena. Só que o governo descobriu antes da manifestação. Prendeu, um dia eles chegaram no local da reunião, prenderam todo mundo, inclusive o Tony, que ficou, acho que 48 horas preso, mas como ele era jornalista, como ele era estrangeiro, né, albanês, que, aliás, é um regime socialista também, ele foi preso por 48 horas até dar o tempo de a China conversar com a embaixada da Albânia e falar, bom, ele vai ser deportado, a gente veio avisar isso aqui. Aí ele chegou no prédio acompanhado de policiais diferentes do que a gente vê na China. Aliás, raramente a gente vê policial em Pequim. Então, ele chegou acompanhado desses policiais, ele tinha 2 horas dentro do apartamento com os policiais para pegar o que ele quisesse, fazer as malas, porque de lá, diretamente, ele iria nas viaturas policiais para o aeroporto e tinha um voo diretamente para a Albânia, naquele momento, ou para a Croácia, e depois com escala na Croácia para ir para a Albânia. Enfim, ele foi deportado. Então, não existe isso. Qualquer tentativa de protesto homossexual... E essas palavras não existem não existe no vocabulário, no dicionário deles. Homofobia, gordofobia, feminicídio, tal. Essas palhaçadas criadas no Ocidente não existem no Oriente, na Ásia, que concentra mais de 2/3 da população mundial. Essas coisas não existem por lá, Karina. Rafael, outro fator que vale a pena destacar na China é a manipulação de eventos históricos em nome de uma harmonia social. Então, eles mantêm sob censura eventos como, por exemplo, aquele massacre da Praça da Paz Celestial. A China também é conhecida por massacrar manifestantes que lutam em nome da liberdade. Que tipo de democracia é essa, tão defendida e enaltecida pelo Lula, que, inclusive, na época da pandemia, disse que a China é o melhor e maior partido do mundo e que deveria ser exemplo? O Lula só fala bobagem, né? Primeiro que não é o maior partido do mundo. O maior partido do mundo é o indiano, que está no poder, do Narendra Modi, em número de pessoas, é o maior partido do mundo. Mas, de qualquer forma, sim, a China esconde os fatos. O chinês, ele sabe que houve esse massacre. Eles tratam muito, muito com números, né? Então, eles falam a data. Eles não falam massacre, eles falam a data. Eles sabem que existe, mas eles não podem comemorar e não conversam sobre o assunto. O fato existiu, mas cada vez é mais silenciado. A China, sim, como qualquer regime comunista, ela vai apagando a história. Qualquer regime totalitário, ela vai apagando a história. E quanto mais distante o fato se torna da atualidade, tende a população não ser mais informada sobre aquilo que aconteceu. Sobre, por exemplo, claro, a Revolução Cultural. A Revolução Cultural, que era nada mais, nada menos do que acabar com a cultura da China. Aquilo que a gente falou já no começo da live. Acabar com as tradições, acabar com as festas, acabar com a literatura que existia, acabar com a arquitetura, né? Porque a arquitetura comunista é horrível, horripilante, em detrimento da arquitetura oriental, que é linda, maravilhosa, harmônica, né? Colorida, é outra história. Cheia de detalhes, rica em detalhes. Agora são aqueles prédios quadrados, aqueles caixotes, linhas retas, horrível, né? Então, esse é o comunismo. Muito bem levantada essa questão aqui, Camila, porque é uma pena que isso esteja acontecendo na China, porque quando cair o regime comunista, teremos trabalho para recuperar tudo isso.
Outro fato, de um lado, eles negam fatos da história e substituem outros. Por exemplo, para enaltecer a China, dizem eles inventaram a história de que as grandes navegações não foram europeias, que os chineses chegaram na América antes. Eles têm até um mapa que é extremamente forjado, né, da América, inclusive dos rios, que eles teriam entrado nos rios dos Estados Unidos, do Brasil, no Rio do Amazonas. É tudo forjado, é tudo balela. Porque eles não têm. Como é que eles foram para a América e não trouxeram uma cerâmica da América, não trouxeram uma flecha do índio? Nada, absolutamente. Eles só navegavam, davam a volta, passeavam, era esse o objetivo. Então não existe prova de que eles estiveram lá. A outra história, e que a gente poderia falar aqui, é sobre o racismo chinês. Então eles inventaram a história do homem de Pequim, né, que a civilização não surgiu na África. A civilização, quer dizer, o ser humano, o Homo sapiens, ele não surgiu na África, ele surgiu na China. É o homem de Pequim, que ele é o homem antes de todos os homens. Só que não existe prova. As provas que eles dizem que tinham, que eram uns ossos, umas ossadas que eles tinham ali, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão fez o favor, segundo os chineses, né, de roubar esses ossos, e o navio afundou na hora que estava indo para o Japão. Então se perderam as provas. Mas tudo bem. Alguns chineses até dizem, não, pode até ter surgido o homem na África também, mas surgiu aqui na China primeiro, né? Deve ter população aí pelo mundo que são daqueles homens da África, e tem populações que são chineses originais, que para eles são superiores ao resto dos humanos que descenderam dos escravos, dos africanos, na realidade. Porque eles não aceitam pessoas de pele escura. O racismo lá é claro, né? É latente, mas não é falado aqui no Ocidente, Camila. Não, vai falar, imagina, China é livre. Tu que inventa história, seu desinformante. Rafa, eu imagino que é tanta coisa que deve ter visto lá na China que a gente com certeza vai ter outras vezes aqui. Mas o que muito me chama a atenção é o exército chinês. Um exército que tem um treinamento de dar inveja. O que tu pode falar para a gente sobre o exército chinês em comparação às nossas forças armadas aqui, cor-de-rosa? Olha, em comparação com o exército brasileiro, que tem uns soldados bem fraquinhos, mas o nosso grande problema no exército brasileiro hoje são os generais, né, o alto escalão. Nós conhecemos, a Camila, a Karina, nós conhecemos militares honrados, dignos, que fazem valer a farda que eles vestem. A gente conhece, claro, quando a gente está citando Exército, Polícia Federal, a gente está falando de uma ala de covarde, de gente fraca, molenga, de burocrata que só quer ficar dentro da sala com o ar-condicionado dando ordem. Um bando de gente fraca que não conseguiria sobreviver um dia numa guerra. Um bando de gente indecente que não seria capaz de defender o Brasil. Né? Então, comparar com o Exército Brasileiro, hoje nós teríamos dificuldade de lidar com exércitos, com confrontos, principalmente de força aérea, com alguns vizinhos nossos, como a Venezuela e a Colômbia. Tá? O Brasil está numa situação terrível. O Brasil tem, em média, 35 caças operacionais, o resto está sempre na oficina, reparo, está com problema. Enfim, a gente teria que se defender na força aérea com 35 caças, mais uns outros aviões e tal. Isso aí seria aniquilado pela Força Aérea de Taiwan, por exemplo, ou de Israel, em 2, 3 dias. Eles chegariam no Brasil, eles acabariam com a Força Aérea brasileira em dias. Não vou nem falar de Estados Unidos, Rússia, China, né? Porque, né, a gente não tem condição de resistir a um ataque estrangeiro. Talvez o exército em terra, em algumas cidades, algumas regiões, ou na selva, conseguiria resistir a uma ocupação estrangeira, mas só isso. Tá? O nosso exército é fraco, é desaparelhado, e é um objetivo da esquerda, do Lula, de PT, fazer isso, destruir o exército e ter os generais do lado dele, e criar uma força paralela, que seria fortalecer essa força nacional, que foi criada, foi idealizada por Márcio Tomás Bastos, que eu trabalhei no Ministério da Justiça.
Vamos lá. Agora, o exército chinês, essa coisa do treinamento, do desfile, do armamento, todos os países comunistas são cheios de fazer isso, mas nem sempre um exército que fica desfilando, ele se dá melhor na hora do combate, porque o exército americano não faz desfile. Tem o Dia dos Veteranos, tem uma coisa ou outra, mas eles não fazem desfile militar, com toda aquela pompa, né? Aquele desfile, a marcha, passeando com aqueles mísseis, caminhões, tanques, não faz. Os Estados Unidos não fazem essas demonstrações militares, mas é o país que na hora da guerra, ele vai lá, nas 2 guerras mundiais, ele foi lá, movimentou o país inteiro e venceu a guerra. Tá? Venceu as 2 guerras. Salvou a pele da Europa 2 vezes, para deixar bem claro. Né? Enquanto, né, o exército da Coreia do Norte também faz altas movimentações, muitos desfiles, mas a gente não sabe como eles se sairiam num confronto. Agora, eles foram enviados lá para combater na Ucrânia, por exemplo, e olha só como é que funciona o comunismo. Nessa live é muito bom a gente falar de China e falar de comunismo. Os soldados norte-coreanos, eles saíram de lá, disseram para eles, os comandantes, que eles iam participar de um treinamento. Eles só ficaram sabendo que não era treinamento quando começou a morrer gente levando bala de verdade. E aí eles disseram, veja bem, levaram os caras lá para a parte ocidental da Rússia para combater e falaram, olha, vocês estão do outro lado, é sul-coreano que vocês estão enfrentando. Vocês têm que matar porque é sul-coreano. Eles não sabiam, primeiro, que era combate de verdade. Segundo, eles não sabiam quem era o inimigo, né? Que são os ucranianos, no caso. Então é assim que funciona o comunismo. Mas esses soldados norte-coreanos colocados à prova, eles não se saíram muito bem, não. Nos desfiles, eles fazem tudo certinho. Mas ali na hora de pegar em arma e enfrentar ucraniano, que também não são muito bem preparados para a guerra, eles morreram. Né? Houve um massacre lá, vários norte-coreanos morreram. Então, nem sempre o exército que faz o desfile mais bonito é o mais preparado. Agora, comparar com o exército brasileiro é covardia. Nós que já tivemos um exército aí entre os 10 mais poderosos do mundo, hoje a gente é motivo de piada. Rafa, por falar em piada, muito se debate sobre o TikTok, um aplicativo chinês que aqui no Brasil tem os maiores absurdos, que vai desde piadinha, engraçadinha, Léo Lins, até o pior da sociedade, como, por exemplo, sexualização infantil, mulheres nuas, enfim. Só que na China, esse conteúdo é completamente diferente para quem usa o TikTok. Para as crianças são ofertados material, ensino. O que a China quer com isso? Excelente pergunta, Camila. Eu estou com o livro do Yuri Bezmenov, está ali agora, não tá perto, senão eu iria mostrar. Mas a União Soviética trabalhou isso muito bem. A China vem fazendo o mesmo. O TikTok na China não é que não tenha piada mesmo, isso existe, né? Eles estão ali de vez em quando, tem videozinho engraçado, alguma coisa, mas não tem erotização, sexualização. Isso não tem na internet da China. Os sites adultos são proibidos em toda a China. Não é só criança que não pode acessar, adulto não pode acessar, porque eles sabem o dano que a pornografia causa, né? A dependência, o vício. Isso aí é improdutivo para o cidadão. Então, a China proíbe também isso para adultos. No TikTok lá, você tem competições escolares, competições de matemática, você tem incentivo a você estudar mais, a ser o melhor aluno da sala, muito incentivo a práticas esportivas, né? A práticas culturais. Então, tudo isso está no TikTok lá. Ele não é como o que nós vemos no Brasil, só falta vender droga, enfim. O objetivo dos países comunistas, seja desde a União Soviética, a Rússia ainda faz isso, e a China, é você destruir uma sociedade por dentro, é você acabar com a família, é você destruir os conceitos positivos de uma sociedade, da liberdade, por exemplo. É você idiotizar as pessoas, levá-las à improdutividade. Tem muita gente que eu acho que fica nesses aplicativos, fica passando um vídeo atrás do outro, horas ali, e não consegue parar, está viciado naquilo. Então, é muito ruim para a sociedade brasileira. Tanto que ele foi proibido em alguns estados americanos, em alguns serviços públicos, não só por isso. O outro grande problema do TikTok é que ele pertence oficialmente à ByteDance,
e a ByteDance tem participação do Partido Comunista Chinês. Mas todas as grandes empresas chinesas são controladas. Presidente, vice-presidente, CEO, diretores, eles são filiados ao partido, obrigatoriamente são filiados ao Partido Comunista Chinês, ou têm que prestar contas diariamente a um escritório do Partido Comunista Chinês que fica dentro da sede dessas empresas, para saber como eles estão funcionando, como eles estão atendendo aos interesses do Partido Comunista Chinês dentro e fora da China, como no Brasil. É isso que está acontecendo, Camila. Eles querem corroer a sociedade ocidental, corroer a sociedade brasileira também, tornando tudo mais fácil para que os chineses venham e tomem conta, inclusive no Congresso Nacional, como a Karina afirmou aqui. Muito obrigada, Rafa. Karina? Rafa, no tempo que tu viveu na China, o que mais te marcou de forma negativa e o que mais te surpreendeu de forma positiva? Olha, foram muitas experiências mesmo, muitas negativas, muitas positivas. É até difícil eleger a melhor ou a pior, mas, de uma forma geral, o povo chinês, né, a sua história, a sua cultura, a sua civilização, como nós falamos aqui no começo, isso me impactou muito positivamente. Eles são vítimas do que está acontecendo. Eles são vítimas do Partido Comunista Chinês, e com certeza, se eles conseguirem se libertar disso, e isso vai acontecer, nós teremos o maior prazer em ter a China como aliados de novo, de ter a China perto da gente. Lembrando que a China era a maior potência econômica do mundo antes das grandes navegações europeias. A China tinha 1/3 das riquezas do mundo. Então, era um país forte. Essa história dos Estados Unidos ser a maior potência mundial é coisa de 120 anos para cá. Antes era a Inglaterra, mas a China já foi a maior potência. A Índia já foi também a maior potência. Entendeu? Então, nada contra, desde que não sejam controlados por um partido comunista, desde que não seja uma nação comunista. Então, se eu tiver que destacar um ponto positivo, é o povo chinês, né, e tudo que faz um povo, que é a sua cultura, as suas tradições. O ponto negativo, que de pior eu vi na China, é tudo que o comunismo traz de ruim, que é a perda de valores. Quando você tira Deus, a religião de uma população, prevalece o materialismo. Você tenta ocupar aquilo com materialismo. Acontece corrupção, né? A microcorrupção na China, ela existe, ela é muito forte. A tentativa de você suprimir a falta de espírito com o dinheiro, com o status, e você acaba passando por cima das pessoas. Então, normalmente são membros do Partido Comunista que estão ali na classe média alta para cima, ou ricos, que tratam as pessoas mal, que são desumanos e que estão fazendo isso no resto do mundo, inclusive no Brasil, na América Latina de uma forma geral, na África, em alguns países da Ásia, do Oriente Médio e do leste europeu. Então, ponto positivo, o povo chinês. Ponto negativo total, o estrago que o comunismo faz em uma população. Muito obrigada, Rafael. Rafael, para a gente está caminhando para o final. Daqui a pouco a Karina vai fazer um joguinho contigo, estilo pinga-fogo, onde ela fala algumas palavras, tu falar a primeira frase que vem na tua cabeça. Mas legal. Antes eu gostaria de finalizar esse quadro de perguntas e respostas com uma pergunta. Quais são as entranhas mesmo do Partido Comunista Chinês? Olha, elas são muitas, Camila, mas está tudo concentrado em Pequim, tá? As entranhas do Partido Comunista, elas são mantidas em segredo, mas eu consegui penetrar. O objetivo deste grupo de Xi Jinping é simplesmente você massacrar toda a oposição e se perpetuar no poder para sempre. Até porque o fim do comunismo, do partido ou deste grupo de Xi Jinping, significa a execução de todos eles e talvez da família. Se não forem executados, serão presos. Nas entranhas do Partido Comunista Chinês, que é muito profissional, ao contrário do que a gente vê no dia a dia da China, eles são extremamente profissionais, capacitados, frios
e não emocionados, como a gente vê a direita no Brasil. Por isso que eu dou tanta bronca. Eu falo, pessoal, guarda a emoção. Pare com essa história de urgente, de bomba, de acabou, de a casa caiu. Né? O chinês comunista que eu conheci, não a população, tá? Quando eu tive a oportunidade de estar dentro da máquina estatal, da comunicação, de conseguir informantes dentro do Partido Comunista, a ponto de entrar no 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, eu entendi que eles trabalham no longo prazo. Isso está bem claro para eles. Eles não pensam no amanhã que eu digo imediato. Eles pensam em longo prazo, eles agem sem emoção, tá? Não fica comemorando, celebrando vitória, ah, meu Deus, não, nada disso. Vitória, ok, qual é a próxima? É assim que funciona. E também eles não se abalam com pequenas derrotas. Ah, o Brasil acabou. Gente, quantas vezes, Karina, Camila, vocês ouviram essa frase nos últimos 5 anos? O Brasil acabou. Tá, só que o Brasil não acabou, o Brasil continua. E você falar isso só atrapalha. Nós temos que continuar lutando. Essa luta é grande. Vai durar anos de sacrifício, gente. Os cristãos estão há 2000 anos se sacrificando. Então, dentro das entranhas do Partido Comunista Chinês, eu vi uma máquina extremamente profissional e capacitada de uma minoria de chinês, tá? Estou falando aí de 1-2% dos chineses que controlam a imensa maioria, mas sabem agir com foco, com estratégia, com tática, com inteligência, sem emoção. É isso que nós precisamos. Nas entranhas do Partido Comunista, nós temos uma máquina de vitórias. E é por isso que eles estão conseguindo tantas vitórias. É por isso que eles conseguiram vitórias, inclusive lançando um vírusinho, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, dependendo da plataforma. Mas então é isso. Essas são as entranhas do Partido Comunista. E eles vão penetrando em países, os mais corruptos, melhores para eles. É o caso do Brasil. Camila. Rafa, desculpa, a última pergunta, que tu falou em vírus, e saiu recentemente, uns 2 dias atrás, uma nova pandemia. Coincidentemente, época do carnaval, ano novo chinês, e eles viajam o mundo inteiro, e aí saiu uma nova pandemia com potencial pandêmico, na verdade, né? Um vírus de morcego, mesma historinha, com um potencial pandêmico, estranhamente próximo das eleições de 2026. Meu Deus, quanta coincidência. Como tu vê esse novo vírus? Taiwan tá virando... Taiwan não, desculpa, gente, pelo amor de Deus, eu ia falar Pequim. Falei Taiwan, que eu tô com Taiwan na cabeça. Porque a China quer anexar Taiwan à força, né? Eu tava pensando nisso. Pequim virou uma máquina de produzir pandemia? Olha, Camila, eles fizeram a primeira, né, de fato, e pode ser que eles até tentem uma segunda, mas, veja bem, os Estados Unidos saíram da OMS, não estão mais lá, a Argentina saiu da OMS, e de repente tentar forçar, claro, porque a pessoa que está lá na diretoria geral da OMS é o Tedros Adhanom, é o mesmo, ele continua, ele foi colocado pela China ali, embora ele seja daquela região da Etiópia, ele é um comunista, ele foi colocado pela China. Então, ele pode até tentar novamente. Mas imagina a situação, o país que dá mais dinheiro, que dava mais dinheiro para a OMS, saiu da OMS. A Argentina também saiu. De repente, vem um novo vírus e vários países, 10, 15, falam, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa OMS porque eu não vou passar mais por tudo aquilo de novo, não. Acabou com a economia do meu país, deu problema aqui, então pegar aí mais uma dúzia de países que falam, eu vou sair da OMS, rapidamente acaba com essa história de vírus. Rapidinho. Porque você vai fazer o quê? Então vamos espalhar o vírus só para metade do mundo que aceita esse tipo de controle social, né? Mas a China, é claro, eu já deixei alerta, ela tem outros planos além de vírus. Não é só vírus. Ela tem como desestabilizar o mundo, inclusive financeiramente, tá? E o comunista é capaz de sacrificar a sua população para poder manter o seu poder. Então, vamos ficar atentos, porque não é só vírus que vai vir da China nos próximos anos, com Donald Trump presidente dos Estados Unidos, pode ter certeza. Muito obrigada, Rafael K.
Palavra é tua, listinha é tua. Seu microfone está fechado. Opa, voltei. Rafa, vamos falar aqui algumas palavras soltas e tu nos... Isso, vai ficar sozinho na tela. Daí. Primeira palavra que te vem em uma pequena frase: comunismo. Comunismo é a arte de destruir civilizações. Liberdade. Liberdade é o que nós estamos precisando imediatamente no Brasil, principalmente para 2.000 presos políticos. Medo. Medo é o que nós devemos sentir cada vez que um comunista compra terras no Brasil. Coragem. Coragem é poder enfrentar o sistema da forma como a direita, os conservadores têm feito no Brasil nos últimos anos. E futuro? Futuro é aquilo que nós batalhamos todos os dias no presente, mesmo que com tanta dificuldade a gente mantenha a perseverança e a gente sabe que o futuro será vitorioso para nós, conservadores e cristãos. Rafael, muito obrigada. Entrevista top. Novamente, quero agradecer a TVD News por nos ceder esse espaço, Parabólica Digital, a TV aberta do Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, e claro, ao canal do nosso querido mestre Silvio Navarro. Rafael, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter respondido tudo, sem medo, sem vacilo. Muito obrigada pela sua coragem. Muito obrigado, Camila. Obrigado a Karina também. E, é claro, a todo mundo dessa audiência aí do Paraná e região, todo mundo que acompanha a TVD News, que continue aqui privilegiando, honrando esse trabalho dessas duas grandes jornalistas, que eu admiro tanto, para que a gente cresça juntos e possa chegar ao maior número de pessoas, que este conteúdo aqui chegue ao maior número de pessoas. Eu queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade, e estou à disposição para novos programas. Karina, minha irmã, muito obrigada. Obrigada eu, Cá, minha companheira de jornada e minha irmã querida. Rafa, tu és uma pessoa maravilhosa. Obrigada pelas tuas elucidações, as experiências compartilhadas. A nossa audiência maravilhosa, com certeza, vai querer adquirir os teus livros, são riquíssimos, né? E o teu trabalho no mundo é a luz, um farol. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, gente. Pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, tanto no canal Silvio Navarro, como no canal Diálogo de Poder, pode cortar a entrevista, só não pode tirar do contexto, pode repostar, nós não temos ciúmes de material, e marque a gente para que a gente saiba que vocês estão gostando do conteúdo e poder recompartilhar também. Jogue nos grupos, curte, comenta, compartilha, dá aquela força para que a gente consiga estourar essa bolha chamada algoritmo e alcançar mais pessoas. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra amanhã, quarta-feira, 10h30 da noite. Tchau.